Tá 30 graus nessa merda dessa cidade, eu resolvo gravar um vídeo falando de chocolate quente, água quente. Olá, internet! Nesse vídeo eu queria falar de uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Feito conhecido como efeito chocolate quente. É sério, é esse o nome. Tu pode fazer isso também com leite quente com Nescau, ou Toddy. Mas como eu moro sozinho, na verdade não tenho nem Nescau, nem leite. Então eu vou fazer a versão bagaceira disso, que é com água quente, uma xícara, uma colher e açúcar. Eu vou colocar a água quente aqui. Eu vou pôr um pouco de açúcar nessa xícara, mexer, e daí eu vou bater aqui no fundo. E eu quero que vocês prestem atenção o que acontece com o barulho. Não sei se vocês conseguiram reparar nisso, mas logo depois que eu mexi, conforme eu ia batendo na xícara, o som foi ficando levemente mais agudo conforme eu batia. Para entender por que isso acontece, a gente precisa saber o que faz o som ser grave ou o que faz o som ser agudo. Quando eu bato na xícara, só o que eu estou fazendo é que eu estou criando uma vibração na estrutura da xícara. E conforme essa xícara sacode, ela vibra, ela está batendo nas moléculas de ar que tem em volta, e essa molécula de ar vai para o lado, batendo na molécula que tem do lado, e assim vai. Então quando eu bato na xícara, eu estou criando uma vibração que vai empurrando as moléculas de ar e elas vão vir se batendo, assim, e isso vai se propagando pelo ar. Isso a gente chama de uma onda. E daí essas moléculas de ar vão se batendo até que uma hora elas vão empurrar o meu tímpano, e é isso que o cérebro interpreta como sendo um som. O som nada mais é do que um monte de moléculas de ar se batendo até que isso chega no meu ouvido. É uma propagação de uma perturbação pelo ar. Só que o que é interessante é que dependendo do ritmo com que essas moléculas sacodem, o termo técnico é a frequência. Isso aqui seria uma frequência baixa, isso aqui seria uma frequência alta. Dependendo do ritmo com que essas moléculas estão sacudindo, ou seja, a frequência, elas vão sacudir, elas vão empurrar o meu tímpano num ritmo diferente. E o cérebro interpreta isso de maneiras diferentes. Quando a vibração é numa frequência baixa, o cérebro interpreta isso como sendo um som mais grave. E quando a frequência é alta, o cérebro interpreta isso como sendo um som mais agudo. Isso é um som grave, isso é um som agudo. Baixa frequência, alta frequência. É por isso que aquele instrumento musical muito grave se chama baixo. É porque a frequência é baixa. Mas o que está acontecendo aqui? Tem que se dar conta que quando eu bato na xícara, não só a estrutura da xícara está vibrando, como a própria água dentro da xícara está vibrando junto. Dentro da água tem gases dissolvidos. Basicamente tem umas moléculas de ar perdidas no meio das moléculas de água. Quando eu esquento a água, na verdade a gente diz que a solubilidade dos gases ali dentro diminui. O que eu quero dizer com isso? Como a água fica menos densa, de certa forma fica mais fácil para o ar que está ali dentro escapar. Então na água quente, os gases que estão dissolvidos querem sair dela. Inclusive quando eu coloco o açúcar ali dentro, os cristais de açúcar meio que dão um caminho. Aqui tem um cristal de açúcar, as moléculas de ar que estão ali dentro meio que conseguem se acumular nesse cristal e formar umas bolhas antes de conseguir escapar. Então quando eu coloco o açúcar ali dentro, isso forma pequenos bolsões, pequenas bolinhas de ar. O que acontece? Esse ar, na verdade, funciona como um colchão. Quando eu bato na xícara e as moléculas da água vão vibrar, esse colchão de ar meio que amortece a vibração e a vibração fica num ritmo mais lento. Essas bolhas de ar diminuem a frequência da vibração. Por isso que quando eu coloco o açúcar e formo essas micro bolhas de ar, eu tenho uma frequência baixa, um som mais grave. Mas conforme eu bato na xícara, o que está acontecendo é que eu estou ajudando Quando eu bato na xícara, na verdade eu estou sacudindo tudo aqui dentro e eu estou fazendo esse ar escapar. Então eu tiro esse efeito de amortecimento e a vibração consegue acontecer com uma frequência maior. Então o som vai ficando levemente mais agudo conforme eu bato. Outra coisa interessante, na verdade, que tem a ver mais ou menos com isso de frequência é o seguinte: dependendo do lugar da xícara que eu bato, o som também fica diferente. Se eu bater aqui, por exemplo, o som fica mais grave. Um pouquinho mais para o lado o som é mais agudo, ó. Grave, agudo. O que está acontecendo é que quando eu bato nessa região aqui, eu estou mexendo, a vibração está sacudindo o cabo junto. Então é uma vibração com uma frequência mais baixa. Quando eu bato um pouquinho mais para o lado, o cabo não está atrapalhando tanto a vibração, então a xícara consegue vibrar um pouquinho melhor,
a frequência fica mais alta, o som fica mais agudo, então a frequência muda. E tu consegue fazer quase a música do tubarão. Mas por esse vídeo era isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar na descrição, aqui, eu não sei fazer isso, eu vou deixar na descrição o link para um artigo um pouquinho mais científico para quem gosta dessas coisas, explicando um pouquinho melhor esse efeito da vibração, da frequência mudar conforme eu mexo na xícara. E eu vou deixar também na descrição do vídeo um outro vídeo de um canal americano explicando um pouquinho melhor por que o som muda dependendo do lugar da xícara onde eu estou batendo. Muito obrigado pela atenção. Quem puder deixar qualquer tipo de comentário nos vídeos eu agradeço. Deixa o seu gostei, joinha e até a próxima.